Você já sentiu que todo mundo está contra você, que não importa o quanto você lute, sempre tem alguém tentando te derrubar? Essa sensação de que o mundo inteiro conspirou para te ver fracassar, de que todas as suas conquistas podem desaparecer em um piscar de olhos? Se você já passou por isso, ou se tem medo de passar, então você precisa ouvir esta história que vai mudar completamente sua perspectiva sobre lealdade, justiça e as pessoas que realmente importam na sua vida. Esta é a história real de um homem que descobriu que sua salvação estava bem na sua frente há anos, disfarçada de simplicidade, servindo café todas as manhãs em silêncio, observando, aprendendo, se preparando para o momento em que seria mais necessária. Eduardo Fernandes Carvalho nunca imaginou que chegaria àquele ponto. Aos 58 anos, o empresário que havia transformado uma pequena oficina mecânica herdada do pai em uma das maiores redes de concessionárias de veículos do interior de São Paulo, estava sentado no tribunal, vendo sua vida desmoronar diante de seus olhos. As acusações eram graves: sonegação de impostos, formação de cartel com outros empresários do ramo, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. Eram mentiras. Eduardo sabia disso, mas as provas apresentadas pareciam incontestáveis aos olhos do júri. O suor escorria pela sua testa enquanto ajustava o terno italiano que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em 6 meses. Sua reputação, construída ao longo de 3 décadas de trabalho honesto e dedicação extrema, estava sendo destruída pedaço por pedaço, e ele se sentia completamente impotente para impedir. O Fórum da Comarca de Ribeirão Preto estava lotado naquela manhã de terça-feira. Jornalistas de veículos especializados em economia ocupavam as primeiras fileiras, ansiosos para documentar a queda de um dos empresários mais influentes da região. O murmúrio constante criava uma atmosfera pesada, carregada de expectativa e tensão. Eduardo sentia o peso de todos aqueles olhares sobre si, julgando, condenando antes mesmo que o veredito fosse proferido. Ele havia construído seu império do zero, trabalhando 16 horas por dia, sacrificando finais de semana, feriados, momentos em família, tudo para oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes e sustento digno para mais de 400 funcionários, espalhados por suas 12 concessionárias. Dr. Henrique chegou. Eduardo sussurrou para seu assistente pessoal, Marcelo, que estava sentado logo atrás dele na bancada da defesa. A ausência do advogado estava deixando Eduardo cada vez mais nervoso a cada minuto que passava. Dr. Ricardo Henrique Monteiro era considerado o melhor criminalista da região, conhecido por nunca ter perdido um caso de grande repercussão. Eduardo havia contratado seus serviços por um valor astronômico, confiando plenamente na sua capacidade de provar sua inocência. Ainda não chegou, Sr. Eduardo, mas o senhor sabe como ele é pontual. Deve estar resolvendo alguma questão de última hora no escritório. Marcelo tentou tranquilizar o patrão, mas havia um tremor na voz que denunciava sua própria preocupação. Eduardo olhou para o relógio Rolex no seu pulso, um presente que havia dado a si mesmo quando fechou o contrato da sua 10ª concessionária. Faltavam apenas 10 minutos para o início da audiência final, aquela que definiria seu destino, e Dr. Ricardo simplesmente não estava ali. Em 2 anos de processo, desde que as primeiras acusações haviam surgido, o advogado nunca havia se atrasado sequer 1 minuto para qualquer compromisso. Era um profissional meticuloso, organizador, que planejava cada movimento com precisão milimétrica. Sua ausência naquele momento era completamente fora do padrão. Na terceira fileira do público, Ana Beatriz Santos observava tudo em completo silêncio. Aos 34 anos, ela trabalhava como governanta na mansão de Eduardo desde 2018. Havia sido contratada inicialmente apenas para cuidar da limpeza e organização da casa, mas com o tempo, havia assumido responsabilidades muito maiores, praticamente administrando toda a rotina doméstica do patrão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, usava um vestido azul marinho simples e sapatos baixos que já mostravam sinais de uso. Ana havia pedido o dia de folga especificamente para acompanhar o julgamento, preocupada genuinamente com o destino do homem que sempre a havia tratado com respeito absoluto e dignidade rara de se encontrar. Senhor Eduardo, o senhor não precisava que eu viesse aqui hoje. Sei que este momento deve ser muito difícil e estressante para o senhor. Ana havia dito quando pediu para acompanhar a audiência. Ana, você trabalha na minha casa há anos, conhece meu caráter, sabe como eu trato as pessoas. Sua presença aqui significa muito para mim.
Quero que esteja por perto. Eduardo havia respondido, tocado pela lealdade genuína da funcionária que se tornara muito mais do que isso ao longo dos anos, uma presença constante e reconfortante em sua vida, cada vez mais complicada. O juiz Dr. Mário Augusto Ferreira adentrou o salão e automaticamente todas as pessoas presentes se levantaram em sinal de respeito. Era um magistrado experiente com 35 anos de carreira, conhecido por sua seriedade implacável e conhecimento técnico aprofundado. Seus cabelos grisalhos e óculos dourados refletiam a luz do teto enquanto ele organizava meticulosamente os papéis sobre sua mesa. A reputação do Dr. Mário era impecável. Nunca havia tido uma decisão questionada em instâncias superiores e era respeitado tanto pela promotoria quanto pela defesa por sua imparcialidade absoluta. Vamos dar início à audiência do processo número 0034598-777-2022.8 ou 26.05 anos e 6, anunciou o juiz com voz firme que ecoou por todo o salão. Eduardo se levantou automaticamente, mas seus olhos continuavam fixos na porta principal, esperando a qualquer momento ver a figura imponente de Dr. Ricardo adentrando a sala com sua tradicional pasta de couro italiano e postura confiante. Mas a porta permanecia fechada, e o advogado que deveria defender sua liberdade e reputação continuava ausente. A promotora, doutora Fernanda Alves Cardoso, se aproximou da mesa com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Aos 45 anos, ela havia construído uma carreira sólida, especializando-se em crimes contra a ordem econômica e financeira. Era conhecida por sua preparação meticulosa e determinação férrea em levar empresários corruptos à justiça. Fernanda havia dedicado os últimos 2 anos de sua vida estudando cada detalhe da vida empresarial de Eduardo, analisando contratos, movimentações financeiras, relacionamentos comerciais, construindo um caso que ela considerava irrefutável. Excelência, gostaria de solicitar alguns minutos adicionais para aguardar a chegada do advogado de defesa. Marcelo se levantou e falou com voz respeitosa, mas era possível perceber o nervosismo crescente em cada palavra. Onde está Dr. Ricardo Henrique Monteiro? O juiz perguntou consultando seu relógio e demonstrando uma impaciência controlada, mas perceptível. Não temos informações precisas, Excelência. Tentamos contato por telefone e mensagens, mas ele não respondeu até o momento. Marcelo admitiu, claramente constrangido pela situação inusitada. Ana observava a cena se desenvolvendo com crescente apreensão. Ela conhecia Eduardo melhor do que qualquer pessoa naquela sala lotada. Havia preparado seu café da manhã todas as manhãs por mais de 5 anos. Havia testemunhado sua preocupação genuína quando algum funcionário enfrentava dificuldades pessoais. Havia visto sua generosidade com instituições de caridade locais, sempre feita discretamente, sem buscar publicidade ou reconhecimento. O homem que ela conhecia intimamente não correspondia em nada à imagem de criminoso ganancioso que a acusação tentava construir. O celular de Eduardo vibrou discretamente em seu bolso. Era uma mensagem de Dr. Ricardo. Com mãos que tremiam visivelmente, ele abriu a mensagem e sentiu o mundo desmoronar completamente ao seu redor. Eduardo, infelizmente não poderei mais representá-lo neste processo. Surgiram questões pessoais inadiáveis que me impedem de continuar com o caso. Peço desculpas pelo inconveniente. O sangue de Eduardo literalmente gelou nas veias. Em apenas 2 linhas escritas de forma fria e impessoal, o advogado mais respeitado da região havia acabado de abandoná-lo no momento mais crucial e decisivo de toda a sua vida. Marcelo, leia esta mensagem agora. Eduardo sussurrou passando o telefone com mãos que não conseguiam parar de tremer. Marcelo leu rapidamente e ficou completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Senhor Eduardo, isso não pode estar acontecendo. Deve haver algum engano, alguma explicação. Senhor Carvalho, vamos prosseguir com a audiência ou o senhor necessita de mais tempo? O juiz perguntou com impaciência crescente, demonstrando que sua paciência estava chegando ao limite. Eduardo se levantou lentamente, sentindo as pernas fraquejarem, a voz saindo embargada pela emoção. Excelência, meu advogado acabou de informar por mensagem que não pode mais me representar devido a questões pessoais. Preciso urgentemente de tempo para contratar outro profissional para me defender adequadamente. Um murmúrio de surpresa percorreu toda a sala. Os jornalistas imediatamente começaram a sussurrar entre si, percebendo que estavam testemunhando algo verdadeiramente extraordinário e inesperado. A promotora sorriu discretamente, sabendo que a ausência de defesa técnica adequada fortalecia enormemente sua posição e suas chances de conseguir uma condenação.
Senhor Carvalho, este processo já está tramitando há mais de 2 anos. Não posso aceitar indefinidamente adiamentos por questões de representação legal. O senhor tem 2 opções. Pode se defender pessoalmente ou aceitar um advogado dativo nomeado pelo tribunal. O juiz foi inflexível em sua resposta. Excelência, este é um processo extremamente complexo que envolve movimentações financeiras de milhões de reais e questões tributárias altamente especializadas. Preciso necessariamente de representação técnica adequada e especializada. Eduardo tentou argumentar, mas sua voz saía trêmula e insegura. Então aceite o advogado dativo, Dr. Silva. O juiz chamou um jovem advogado que estava presente na sala aguardando possíveis nomeações. Eduardo olhou para o rapaz que aparentava ter no máximo 26 anos e estava visivelmente nervoso com a situação e sentiu o desespero tomar conta completamente. Como poderia esse jovem inexperiente enfrentar 2 anos de acusações complexas e documentação extensa que Dr. Ricardo havia levado meses para compreender e dominar completamente? Foi nesse momento preciso que Ana Beatriz Santos se levantou lentamente na terceira fileira. Todos os olhos presentes na sala se voltaram para ela, surpresos com a ousadia da governanta de se manifestar em pleno tribunal durante uma audiência oficial. Com licença, Excelência, Ana disse com voz firme, mas respeitosa. Quem é a senhora e qual sua qualificação para se manifestar nesta audiência? O juiz perguntou, claramente surpreso com a intervenção inesperada. Sou Ana Beatriz Santos. Trabalho para o Sr. Eduardo há muitos anos e gostaria respeitosamente de solicitar permissão para me manifestar sobre este caso. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, como se todos estivessem prendendo a respiração. Eduardo a olhou com uma mistura de surpresa, gratidão pela demonstração de lealdade, mas também preocupação. Ana era uma mulher simples, sem educação formal superior. Pelo menos era o que ele sempre havia pensado. O que poderia fazer numa situação jurídica tão complexa quanto aquela? Senhora Santos, esta é uma audiência judicial formal, não um depoimento de caráter ou apoio moral. A promotora interferiu com irritação mal disfarçada, percebendo que algo inesperado estava prestes a acontecer. Excelência, Ana continuou, ignorando completamente a objeção da promotora. Sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, formada em 2015. Tenho 8 anos de formada e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi absolutamente ensurdecedor. Eduardo arregalou os olhos, incapaz de processar a informação que acabara de ouvir. Em todos os anos de convivência diária, Ana nunca havia sequer mencionado que era advogada formada. Como isso era possível? A senhora possui documentos que comprovem essa alegação? O juiz perguntou, demonstrando interesse genuíno na reviravolta completamente inesperada que estava presenciando. Ana abriu a bolsa simples que carregava e retirou cuidadosamente uma carteira profissional da OAB, válida e atualizada, além de seu diploma universitário devidamente autenticado em cartório. Tenho sim, Excelência. Posso apresentar toda a documentação necessária para comprovação. A promotora imediatamente se levantou. Excelência, considero isso altamente irregular. Não se pode aceitar uma defesa técnica improvisada dessa forma, sem preparação adequada. Doutora Cardoso, se a senhora é advogada devidamente habilitada e o réu aceita voluntariamente sua representação, não vejo nenhuma irregularidade processual. O juiz examinou cuidadosamente os documentos apresentados por Ana. Eduardo estava em completo estado de choque. Durante todos os anos de convivência diária, Ana havia cuidado da casa, preparado refeições, organizado sua rotina, e ele nunca soube que ela era formada em Direito por uma das universidades mais respeitadas da região. Ana, Eduardo sussurrou. Como isso é possível? Por que nunca me disse que era advogada? Ana se virou para ele com um sorriso triste, mas determinado. Senhor Eduardo, às vezes a vida nos coloca em caminhos que não escolhemos, mas hoje posso escolher usar meu conhecimento para ajudá-lo. O senhor sempre me tratou com dignidade e respeito. Agora é minha vez de retribuir essa gentileza. Excelência, solicito formalmente habilitação como advogada de defesa do senhor Eduardo Fernandes Carvalho. Ana disse dirigindo-se ao juiz com postura profissional que surpreendeu a todos. O juiz consultou novamente os documentos e verificou o sistema eletrônico da OAB para confirmar a regularidade da situação profissional de Ana. Deferido. A advogada está devidamente habilitada nos autos. Podemos prosseguir com a audiência. Eduardo sentiu uma onda de alívio misturada com curiosidade extrema. Como a mulher que ele conhecia apenas como sua governanta, poderia ter conhecimento suficiente para defendê-lo da maior crise de sua vida. Ana,
Você realmente tem condições de assumir minha defesa? Eduardo perguntou em voz baixa, ainda tentando processar a transformação surpreendente. Ana o olhou com uma determinação que ele jamais havia visto antes. Senhor Eduardo, durante todos esses anos observei suas reuniões de negócios, li contratos que passavam pela sua mesa, acompanhei suas decisões empresariais. Conheço seus negócios melhor do que imagina. E conheço seu caráter. Sei que o senhor é inocente dessas acusações. Olha, se você chegou até aqui é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida, de se defender quando está sendo injustiçado, de ter alguém que lute por eles quando tudo parece perdido. Por isso eu conto essas histórias, para mostrar que não importa de onde você vem, qual sua origem, sempre existe um caminho, sempre há esperança. Se essa mensagem faz sentido para você, se você também já se sentiu abandonado nos momentos mais difíceis, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana, eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil, enfrentando desafios, mas nunca desistindo de lutar pelo que é certo. A transformação que estava acontecendo diante dos olhos de todos era verdadeiramente impressionante. A mulher que servia café em silêncio todas as manhãs havia se tornado uma profissional confiante, falando com autoridade e demonstrando conhecimento técnico. Era como se uma pessoa completamente diferente tivesse emergido de dentro do uniforme simples de governanta. Doutora Ana, o juiz disse, está preparada para dar início à apresentação da defesa técnica do réu? Estou sim, excelência, e solicito um breve intervalo para organizar adequadamente a documentação que trouxe para fundamentar a defesa. Ana respondeu, abrindo uma pasta que Eduardo não havia percebido que ela carregava. A pasta estava repleta de papéis organizados com precisão, marcações coloridas, anotações detalhadas escritas à mão. Era evidente que ela havia se preparado meticulosamente para aquele momento, mesmo que ninguém esperasse sua intervenção. A promotora estava visivelmente irritada e desconcertada com a reviravolta dos acontecimentos. Havia se preparado cuidadosamente para enfrentar Dr. Ricardo Henrique Monteiro, um criminalista experiente com décadas de prática. Agora se deparava com uma governanta que alegava ser advogada, o que parecia surreal. Excelência, peço 15 minutos para revisar minha estratégia de apresentação das provas. Ana disse com crescente confiança. Durante esses 15 minutos, Eduardo observou Ana transformar completamente sua postura e presença. Ela organizou documentos com precisão, fez anotações rápidas e demonstrou familiaridade com procedimentos judiciais que impressionou até mesmo o juiz experiente. Como você sabe tanto sobre meu caso, Ana? Eduardo perguntou durante o intervalo. Senhor Eduardo, durante todos esses anos cuidei da limpeza do seu escritório, organizei seus papéis, ouvi conversas telefônicas, presenciei reuniões, não por curiosidade, mas por preocupação genuína com seu bem-estar. Eduardo percebeu naquele momento que Ana não havia sido apenas uma governanta durante todos aqueles anos. Ela havia sido, sem que ele soubesse, uma observadora atenta e cuidadosa de toda a sua vida empresarial, alguém que genuinamente se importava com seu sucesso e bem-estar. Quando a audiência foi retomada, Ana Beatriz Santos não era mais a funcionária invisível e silenciosa. Era a doutora Ana Santos, advogada experiente e determinada, pronta para lutar pela inocência de um homem em quem acreditava e que sempre havia respeitado durante anos de convivência diária. A sala inteira aguardava em suspense para descobrir se a governanta realmente teria competência para salvar o empresário que muitos esperavam ver condenado. Esta era apenas o início de uma batalha legal que revelaria não apenas a verdade sobre as acusações, mas também segredos surpreendentes sobre pessoas que vivemos lado a lado sem realmente conhecer. Doutora Ana Santos está habilitada nos autos e pode dar início à defesa técnica. O juiz Dr. Mário Augusto Ferreira anunciou, ajustando os óculos enquanto observava a transformação extraordinária que continuava acontecendo bem diante de seus olhos. Ana respirou profundamente e caminhou até a mesa da defesa com uma postura completamente diferente daquela que Eduardo conhecia. Não era mais a governanta tímida que organizava sua casa em silêncio. Seus passos eram firmes, decididos, carregados de uma confiança profissional que surpreendeu até mesmo os jornalistas mais experientes presentes na sala. Excelência, antes de apresentar a defesa técnica propriamente dita, gostaria de esclarecer algumas questões fundamentais que podem ter passado despercebidas durante toda a instrução processual. Ana disse, abrindo metodicamente a pasta organizada que havia trazido.
Sua voz ecoava pelo tribunal com uma autoridade natural que fez até mesmo a promotora prestar atenção renovada. Era como se uma pessoa completamente nova tivesse emergido de dentro das roupas simples da funcionária doméstica. A promotora, doutora Fernanda Alves Cardoso, franziu a testa profundamente, visivelmente irritada com o rumo inesperado que os eventos estavam tomando. Ela havia dedicado 2 anos inteiros de sua carreira construindo meticulosamente um caso que considerava irrefutável contra Eduardo. Agora se deparava com uma defesa completamente improvisada por uma governanta que alegava conhecimentos jurídicos. Parecia uma situação surreal, mas os documentos apresentados eram autênticos e válidos. Que questões específicas, doutora Ana? O juiz perguntou, demonstrando curiosidade genuína sobre os argumentos que seriam apresentados. Ana começou a consultar seus papéis com movimentos precisos e organizados, como se cada documento estivesse exatamente onde deveria estar, fruto de uma preparação cuidadosa e sistemática. Excelência, após análise detalhada de todo o processo, identifiquei irregularidades graves e fundamentais que comprometem completamente a validade desta acusação. Um murmúrio de surpresa percorreu imediatamente toda a sala. Os jornalistas pararam de sussurrar entre si e prestaram atenção total ao que estava sendo dito. Eduardo observava Ana com uma mistura crescente de esperança e incredulidade absoluta. Como era possível que a mulher que ele conhecia apenas como uma funcionária dedicada e silenciosa estivesse falando sobre questões legais complexas com tamanha propriedade e segurança? Primeiro problema grave, excelência, Ana continuou, mostrando documentos específicos com anotações coloridas. As provas que fundamentam integralmente esta acusação foram coletadas de forma completamente irregular. Os documentos apreendidos na empresa do meu cliente apresentam vícios de forma que comprometem sua validade probatória de maneira definitiva. A promotora se levantou imediatamente da sua cadeira. Excelência, isso é uma alegação completamente infundada. Todo o procedimento foi realizado rigorosamente dentro da legalidade vigente. Ana não demonstrou qualquer intimidação. Pelo contrário, sorriu discretamente, como se tivesse esperado exatamente essa reação da acusação. Doutora Fernanda, com o devido respeito profissional, a senhora pode verificar que os horários constantes nos autos de apreensão não coincidem com os lacres de segurança dos documentos apreendidos. Há uma diferença de 3 horas entre eles, o que indica a manipulação posterior. O juiz se inclinou visivelmente para frente, claramente interessado na precisão técnica dos argumentos. Em 35 anos de magistratura, raramente havia presenciado uma defesa técnica tão objetiva e fundamentada logo no início de uma apresentação. Continue com os demais problemas, doutora Ana. O juiz solicitou, tomando notas detalhadas. Segundo o problema fundamental, Ana prosseguiu consultando outras anotações organizadas. As pessoas responsáveis pela análise técnica das movimentações financeiras da empresa não possuíam qualificação adequada nem especialização necessária para esse tipo específico de investigação complexa. É como solicitar que um cardiologista faça o trabalho especializado de um neurologista. Eduardo sentiu o coração acelerar notavelmente. Durante todo o desenrolar do processo, Dr. Ricardo havia mencionado preocupações sobre a qualidade técnica das análises, mas nunca com essa clareza cristalina e objetividade impressionante. Ana estava desmontando sistematicamente a acusação ponto por ponto, com uma simplicidade didática que até ele, leigo em questões jurídicas, conseguia compreender perfeitamente. A promotora estava visivelmente mais nervosa agora, percebendo que seus argumentos estavam sendo questionados de forma muito mais competente do que havia antecipado. Excelência, essas alegações são completamente infundadas e não possuem base legal sólida. Todo o procedimento investigativo foi conduzido corretamente conforme os protocolos estabelecidos. Doutora Fernanda, Ana respondeu com calma absoluta. Tenho aqui os documentos oficiais que comprovam categoricamente que o perito responsável pela análise não possui a especialização específica exigida por lei para este tipo particular de caso. Ana entregou cópias autenticadas tanto para o juiz quanto para a promotoria, documentos que ela havia conseguido através de pesquisas minuciosas em órgãos públicos. Eduardo observava fascinado a competência técnica de Ana. Onde estava toda essa habilidade jurídica durante todos os anos de convivência diária? Como ela havia conseguido esconder tanto conhecimento especializado e capacidade analítica tão impressionante? Terceiro problema gravíssimo, Ana continuou metodicamente.
A própria comissão que analisou e julgou as supostas irregularidades fiscais foi constituída por pessoas que possuíam interesse pessoal direto no resultado final. Especificamente, um dos membros julgadores mantém sociedade comercial em empresa concorrente direta do Sr. Eduardo. O silêncio na sala tornou-se absolutamente ensurdecedor. Até mesmo os jornalistas mais experientes percebiam claramente que estavam presenciando algo verdadeiramente excepcional e historicamente relevante. Ana não estava simplesmente improvisando uma defesa desesperada. Estava apresentando argumentos sólidos e bem fundamentados que indicavam estudo intensivo e meticuloso do caso inteiro. Como a senhora obteve acesso a essas informações específicas? A promotora perguntou, claramente desconcertada e perdendo a compostura inicial. Ana sorriu pela primeira vez desde que assumira oficialmente a defesa. Doutora Fernanda, sou advogada regularmente inscrita há 8 anos. Sei exatamente onde e como buscar informações públicas que frequentemente passam despercebidas por outros profissionais. Ana continuou com confiança crescente. Através de pesquisa em cartórios de registro de empresas, descobri que uma das pessoas que participou do julgamento administrativo do meu cliente possui sociedade em empresa do mesmo ramo, concorrente direta, que inclusive já disputou licitações contra a empresa do Sr. Eduardo. Eduardo arregalou os olhos completamente. Ana havia descoberto uma conexão suspeita que nem os advogados mais caros e experientes da região haviam conseguido identificar. Como isso era humanamente possível? O juiz estava tomando notas extremamente detalhadas, visivelmente impressionado com a qualidade técnica e a fundamentação jurídica dos argumentos apresentados. Doutora Ana, esses problemas processuais, se devidamente comprovados através de documentação, realmente podem comprometer significativamente a validade de todo o processo. A senhora possui as provas documentais necessárias? Tenho sim, Excelência. Cada alegação está rigorosamente fundamentada em documentos oficiais públicos, que qualquer cidadão pode acessar, mas que exigem conhecimento técnico específico para localizar e interpretar adequadamente. Ana começou a distribuir pastas cuidadosamente organizadas contendo documentos oficiais, certidões atualizadas, atas de reuniões, extratos de cartórios, comprovantes de datas, tudo meticulosamente catalogado e referenciado. Era absolutamente evidente que ela havia dedicado meses, possivelmente anos inteiros, preparando silenciosamente essa defesa técnica. Além de todos esses problemas, Ana prosseguiu implacavelmente. Existe outro problema constitucional fundamental. Meu cliente já foi punido administrativamente pelos exatos mesmos fatos que são objeto desta ação penal. Submetê-lo novamente a julgamento pelos mesmos atos constitui bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato, o que nossa Constituição Federal expressamente proíbe. A promotora estava em pânico evidente agora. Toda sua estratégia de acusação havia se baseado na solidez inquestionável do processo administrativo que originou a denúncia criminal. Se Ana conseguisse efetivamente anular esse processo administrativo, toda a estrutura da acusação desmoronaria completamente. Excelência, solicito urgentemente uma suspensão para analisar detalhadamente esses novos documentos apresentados. A promotora pediu, com voz consideravelmente menos firme do que no início da audiência. Pedido indeferido, o juiz respondeu com firmeza. A defesa está apresentando argumentos devidamente fundamentados em documentação oficial. Pode prosseguir normalmente, doutora Ana. Eduardo estava em estado de choque absoluto e completo. Durante todo o processo, havia se sentido como um homem desesperado à beira do abismo, dependendo inteiramente da competência técnica de Dr. Ricardo. Agora, de forma completamente inesperada, descobria que a salvação profissional estava há anos literalmente ao seu lado, servindo café todas as manhãs e organizando silenciosamente sua casa, observando, aprendendo, se preparando. Por último e mais grave, Ana continuou com determinação inabalável. Quero apresentar algo que deveria ter sido absolutamente óbvio desde o início desta investigação, mas que aparentemente ninguém percebeu ou quis perceber. Ana abriu uma pasta especial diferente das outras e retirou documentos que fizeram toda a sala ficar em silêncio absoluto e tenso. Excelência, através de investigação minuciosa descobri que toda esta investigação criminal começou exclusivamente com base em uma denúncia anônima,
feita por um concorrente comercial direto do Sr. Eduardo, especificamente uma empresa que perdeu sistematicamente várias licitações importantes para ele nos últimos 5 anos. Isso é procedimentalmente irrelevante. A promotora protestou desesperadamente. As investigações criminais são completamente independentes da origem específica da denúncia inicial. Ana olhou para ela com paciência educativa, como uma professora experiente lidando com um estudante agitado. Doutora Fernanda, a senhora está tecnicamente correta em termos gerais e abstratos, mas quando a denúncia é claramente motivada por vingança comercial explícita e todas as supostas irregularidades são baseadas exclusivamente em interpretações forçadas e distorcidas da legislação tributária, temos configurado um caso evidente de perseguição empresarial, não de busca legítima por justiça. O queixo da promotora literalmente caiu de surpresa. Ana havia descoberto e comprovado documentalmente a motivação real e oculta por trás de toda a acusação criminal, algo que nenhum dos advogados criminalistas anteriores havia sequer suspeitado ou investigado. Como você descobriu tudo isso, Ana? Eduardo sussurrou para ela durante uma breve pausa nos procedimentos. Ana se virou para ele e, pela primeira vez desde que assumira a defesa técnica, Eduardo viu vulnerabilidade nos olhos dela, misturada com determinação férrea. Senhor Eduardo, durante todos esses anos trabalhando em sua casa, eu estudava religiosamente todas as noites depois que todos dormiam. Estudava seus contratos comerciais, suas empresas, seus concorrentes, a legislação aplicável. Sabia intuitivamente que um dia poderia precisar usar todo esse conhecimento acumulado para ajudá-lo efetivamente. Eduardo sentiu lágrimas involuntárias se formando nos olhos. A emoção era avassaladora. Por que Ana? Por que se importava tanto comigo e com meus negócios? Porque o Senhor foi a única pessoa em toda a minha vida que me tratou com dignidade genuína e respeito humano, quando minha própria vida havia desmoronado completamente. Quando absolutamente ninguém mais acreditava no meu valor, o Senhor me ofereceu trabalho honesto, respeito sincero, uma oportunidade real de recomeçar minha existência. A conversa sussurrada entre eles foi interrompida pelo juiz. Doutora Ana, pode continuar com a apresentação dos demais problemas processuais identificados. Quinto problema. Ana retomou com renovada energia. Nulidade absoluta das perícias contábeis realizadas. O perito oficialmente nomeado pelo juízo não possui especialização específica em tributos federais complexos, conforme expressamente exigido pela Resolução 1320 do Conselho Federal de Contabilidade para casos dessa magnitude financeira e complexidade técnica. A sala inteira estava literalmente hipnotizada pela apresentação. Ana estava desmontando sistematicamente toda a estrutura legal da acusação com precisão técnica cirúrgica que deixava até mesmo o magistrado experiente visivelmente impressionado. Sexto problema fundamental. Ana continuou implacavelmente. Violação do princípio da ampla defesa. Durante toda a fase investigativa, meu cliente foi sistematicamente privado de acesso integral aos documentos que fundamentavam as acusações, impossibilitando defesa técnica adequada. Excelência, Ana concluiu com autoridade absoluta. Diante de todos esses vícios processuais graves e fundamentais que identifiquei através de análise técnica detalhada, solicito formalmente a anulação completa desta ação penal, com a consequente e imediata absolvição do Sr. Eduardo. O silêncio que se seguiu foi literalmente ensurdecedor. Eduardo mal conseguia acreditar no que havia presenciado nos últimos 40 minutos. Ana havia completamente destruído uma acusação criminal que levou 2 anos inteiros para ser construída pela promotoria. O juiz revisou cuidadosamente, durante 20 longos minutos, todos os documentos apresentados por Ana, comparando metodicamente com os autos originais do processo. Após essa análise silenciosa e concentrada, ele se pronunciou oficialmente. Doutora Ana Santos, devo reconhecer publicamente que em 35 anos de magistratura, raramente presenciei uma defesa técnica tão excepcionalmente bem fundamentada e cristalina. Os problemas processuais identificados são efetivamente graves e comprometem significativamente a validade de toda a ação penal. Eduardo sentiu as pernas literalmente fraquejarem. Era realmente possível que Ana tivesse salvado sua vida profissional e pessoal em uma única audiência magistral. No entanto, o juiz continuou com prudência. Antes de decidir definitivamente sobre a anulação processual, concedo o prazo legal de 48 horas para que a promotoria se manifeste especificamente
sobre cada vício processual apontado pela defesa técnica. A promotora suspirou com alívio pela extensão de prazo concedida, mas estava claramente abalada e desconcertada. Aceito o prazo, Excelência, mas gostaria de registrar minha surpresa com os rumos desta audiência. A audiência suspensa temporariamente. Retomamos na quinta-feira às 14 horas para a manifestação final das partes e decisão judicial. O juiz anunciou batendo o martelo. Quando o magistrado se retirou e a sala começou gradualmente a se esvaziar, Eduardo se virou para Ana com uma expressão que misturava gratidão profunda, admiração genuína e curiosidade extrema sobre quem era realmente a mulher ao seu lado. Ana, o que acabou de acontecer aqui foi literalmente milagroso. Você salvou minha vida profissional, minha reputação, minha liberdade, mas preciso desesperadamente entender quem você realmente é por trás dessa competência impressionante. Ana guardou metodicamente os documentos na pasta com o mesmo cuidado meticuloso que sempre demonstrava em absolutamente tudo que fazia. Senhor Eduardo, sou exatamente a mesma pessoa que sempre fui. Apenas agora o senhor está finalmente vendo uma parte essencial de mim que mantive cuidadosamente escondida por necessidade de sobrevivência. Mas por que escondeu sua formação jurídica, Ana? Por que aceitou trabalhar como governanta sendo uma advogada tão extraordinariamente competente? Ana caminhou até a janela do tribunal, observando a cidade se estender infinitamente até o horizonte distante. É uma história muito longa e dolorosa, Sr. Eduardo. Uma história de perdas devastadoras, recomeços difíceis e segundas chances que nunca imaginei que teria a oportunidade de aproveitar. Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro dela com carinho genuinamente paternal. Ana, quando sairmos daqui, quero ouvir sua história completa, cada detalhe, e quero que saiba que, independentemente do que acontecer na quinta-feira, você já transformou minha vida para sempre. Ana sorriu e era um sorriso cheio de emoções complexas que ela havia guardado cuidadosamente por anos inteiros. Senhor Eduardo, na quinta-feira o senhor vai ser completamente absolvido. Tenho absoluta certeza técnica disso. Quando saíram do tribunal caminhando lado a lado, os jornalistas imediatamente cercaram Ana com perguntas insistentes sobre sua história pessoal, sua formação acadêmica, como havia descoberto os vícios processuais, mas ela apenas sorriu educadamente e disse que só falaria publicamente após o final definitivo do julgamento. Eduardo observava Ana lidar com a imprensa agressiva com elegância natural e profissionalismo absoluto, percebendo que estava descobrindo uma pessoa completamente nova e fascinante dentro da mulher que conhecia há tanto tempo. Uma pessoa extraordinária que havia escolhido deliberadamente permanecer invisível até exatamente o momento em que ele mais desesperadamente precisou dela. A governanta havia se transformado na advogada que salvaria definitivamente sua vida, e Eduardo sabia com certeza que depois daquele dia transformador, absolutamente nada mais seria como antes. 2 horas depois da audiência que mudou tudo, Eduardo e Ana estavam sentados na sala de estar da mansão, um silêncio carregado de expectativa pairando entre eles. Eduardo observava Ana tomar café na mesma xícara de porcelana que ela havia lavado meticulosamente centenas de vezes ao longo dos anos, mas agora absolutamente tudo parecia diferente. A mulher sentada na sua frente não era mais apenas a governanta dedicada e silenciosa que conhecia. Era uma advogada brilhante que acabara de salvar sua vida profissional e pessoal. Ana, Eduardo disse finalmente, afrouxando a gravata cara e se recostando na poltrona de couro. Preciso desesperadamente entender o que aconteceu hoje, como você se tornou advogada, e principalmente por que aceitou trabalhar na minha casa sabendo que possuía qualificação tão superior. Ana colocou a xícara cuidadosamente sobre a mesa de centro, com o mesmo cuidado meticuloso que sempre demonstrava, mas seus olhos revelavam uma dor profunda, que Eduardo jamais havia percebido antes. Senhor Eduardo, minha história não é nada fácil de contar ou de ouvir. Durante todos esses anos trabalhando aqui, mantive tudo guardado porque era extremamente doloroso relembrar cada detalhe, cada momento de humilhação e desespero. Eduardo se inclinou para a frente, demonstrando através da postura corporal que estava genuinamente preparado e disposto para ouvir tudo, cada palavra, cada revelação. Ana, depois do que você fez por mim hoje, salvando literalmente minha vida, quero conhecer sua história verdadeira
e completa. Você merece ser ouvida com toda a atenção e respeito. Ana respirou profundamente, como se estivesse mentalmente se preparando para abrir feridas antigas que nunca haviam cicatrizado adequadamente. Me formei em Direito pela PUC Campinas em 2015. Durante toda a graduação, sempre fui consistentemente a melhor aluna da minha turma. Participei de várias competições acadêmicas de simulação de júri e debates jurídicos. Consegui estágio nos melhores escritórios especializados de Campinas e região. Seus olhos brilharam momentaneamente, recordando da jovem cheia de sonhos e ambições profissionais que um dia havia sido. Quando me formei oficialmente, consegui uma excelente colocação em um dos escritórios mais prestigiosos e respeitados da cidade. Trabalhava especificamente com direito empresarial complexo, casos de grande repercussão, clientes importantes e influentes. Era literalmente tudo que sempre havia sonhado e planejado para minha carreira. Eduardo escutava com atenção total, tentando formar mentalmente a imagem de Ana jovem, ambiciosa, conquistando metodicamente o mundo jurídico. Era extremamente difícil conciliar essa imagem de sucesso com a mulher que servia café discretamente todas as manhãs. Em 2017, conheci Felipe. Ana continuou, sua voz ficando visivelmente mais baixa e hesitante. Ele era médico ortopedista, muito bem-sucedido, com clínica própria no centro da cidade. Inteligente, charmoso, aparentemente bem estruturado emocionalmente. Achei sinceramente que havia encontrado meu parceiro ideal para a vida. Ana pausou, mexendo nervosamente com as mãos de uma forma que Eduardo nunca havia observado antes. Eduardo percebeu imediatamente que essa parte específica da história seria particularmente difícil e dolorosa para ela reviver. Nos casamos no final de 2017. Foi um casamento lindo, cheio de promessas românticas e sonhos compartilhados. Eu estava no absoluto auge da minha carreira profissional. Ele também estava consolidado na área médica. Compramos uma casa linda em um condomínio fechado. Fazíamos planos detalhados para ter filhos, viajar pelo mundo, construir um futuro sólido juntos. A vida realmente parecia absolutamente perfeita. O que aconteceu para mudar tudo? Eduardo perguntou gentilmente, antecipando que algo terrível estava por ser revelado. Ana se levantou e caminhou lentamente até a ampla janela da sala, olhando para a cidade onde sua vida havia desmoronado completamente anos antes. No início, eram sempre pequenas coisas aparentemente insignificantes. Felipe ficava visivelmente irritado quando eu chegava tarde do escritório devido a reuniões importantes. Começou a reclamar constantemente que eu dedicava tempo excessivo aos clientes e casos. Depois, progressivamente, começou a criticar sistematicamente minha forma de se vestir, meus amigos pessoais, minha família, minhas escolhas profissionais. Eduardo sentiu um aperto desconfortável no peito, reconhecendo imediatamente os sinais clássicos de um relacionamento abusivo e controlador. Gradualmente, de forma muito sutil e manipuladora, ele foi me isolando meticulosamente de absolutamente tudo e todos que eram importantes para mim. Me convenceu sistematicamente de que meus colegas de trabalho não gostavam genuinamente de mim, que minha família era tóxica e prejudicial, que ele era literalmente a única pessoa no mundo inteiro que realmente me amava incondicionalmente. Ana se virou para Eduardo com lágrimas se formando nos olhos. E o pior de tudo é que eu gradualmente comecei a acreditar em cada palavra que ele dizia. Ana, Eduardo sussurrou, sentindo a dor dela como se fosse fisicamente sua própria dor. Em 2018, Felipe começou a ter crises de ciúme cada vez mais violentas e irracionais. Passou a afirmar categoricamente que eu flertava descaradamente com clientes masculinos, que mantinha casos amorosos com colegas de trabalho, que era fundamentalmente infiel e mentirosa. Começou então a me controlar de forma absolutamente obsessiva. Verificava meu celular várias vezes por dia, me seguia discretamente quando saía, ligava incessantemente durante o expediente para saber exatamente onde eu estava e com quem conversava. Maria voltou a se sentar, mas agora suas mãos tremiam visivelmente. O escritório onde eu trabalhava começou gradualmente a perceber que algo estava muito errado na minha vida pessoal. Eu vivia constantemente nervosa, agitada. Comecei a faltar reuniões importantes porque Felipe criava cenas dramáticas. Meu rendimento profissional começou a declinar significativamente. Eduardo observava Ana contar sua história traumática e começava finalmente a compreender profundamente por que ela havia se escondido profissionalmente por tanto tempo. A mulher brilhante que conhecera no tribunal havia sido sistematicamente quebrada e destruída por alguém que deveria protegê-la e amá-la incondicionalmente.
A primeira vez que ele me agrediu fisicamente foi em novembro de 2018. Ana disse com voz que era quase um sussurro inaudível. Eu havia chegado tarde de uma reunião extremamente importante com um cliente internacional que vinha do exterior especialmente para nos conhecer. Felipe estava esperando na sala de estar completamente transtornado e fora de controle. Eduardo fechou os punhos involuntariamente, sentindo uma raiva intensa de um homem que nunca havia conhecido pessoalmente. Ele alegou enfurecido que eu estava mentindo descaradamente, que certamente havia estado com outro homem, que estava traindo nossa relação. Quando tentei explicar calmamente a situação, ele me empurrou violentamente contra a parede, e Ana tocou o rosto inconscientemente, como se ainda sentisse fisicamente a dor daquele momento traumático. Depois disse que havia sido um acidente involuntário, que estava extremamente estressado com cirurgias complicadas no hospital. Chorou copiosamente, implorou perdão desesperadamente, prometeu solenemente que jamais voltaria a acontecer. Mas obviamente aconteceu novamente, não é mesmo? Eduardo afirmou, conhecendo perfeitamente o padrão destrutivo desses relacionamentos. Sim, e progressivamente cada episódio ficava mais violento e traumático. Felipe era médico, portanto muito inteligente. Sabia exatamente onde e como bater para não deixar marcas visíveis que pudessem ser percebidas por outras pessoas. Ana respirou profundamente antes de continuar. Eu vivia usando maquiagem pesada para esconder hematomas constantes, inventava desculpas elaboradas para explicar comportamentos cada vez mais estranhos e antissociais. O pior aspecto de tudo era que Felipe gradualmente me convenceu completamente de que eu merecia cada agressão, que eu provocava deliberadamente as situações através de comportamentos irresponsáveis, desobedientes e desleais. Eduardo se levantou e serviu um copo de água fresca para Ana. Ela aceitou com gratidão visível, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Em dezembro de 2018, tive que abandonar abruptamente uma reunião crucial porque Felipe ligou 15 vezes consecutivas, ameaçando explicitamente se matar se eu não voltasse imediatamente para casa. Meu chefe, Dr. Fernando Almeida, me chamou em sua sala no dia seguinte. Ana bebeu um gole de água antes de prosseguir com a narrativa dolorosa. Doutor, Fernando era um homem experiente e sábio, com décadas de prática jurídica. Ele percebeu claramente que algo estava profundamente errado na minha vida pessoal. Tentou conversar comigo, ofereceu ajuda concreta, mas eu estava com tanto medo e vergonha que neguei tudo categoricamente. Você estava tentando proteger Felipe? Eduardo observou com precisão. Na verdade, estava tentando proteger a mim mesma, ou pelo menos achava ingenuamente que estava. Felipe havia me convencido absolutamente de que se eu revelasse nossa situação para qualquer pessoa, ele cumpriria a ameaça de suicídio, e a culpa seria inteiramente minha, que ninguém jamais acreditaria na minha versão dos fatos, porque ele era um médico respeitado e conceituado. Ana riu de forma amarga e sem humor, e que se por acaso alguém acreditasse, eu inevitavelmente perderia meu emprego por trazer problemas pessoais graves para o ambiente profissional. Eduardo balançou a cabeça com revolta, indignado com a manipulação psicológica sofisticada que Ana havia sofrido sistematicamente. Em fevereiro de 2019, aconteceu o incidente que mudou definitivamente tudo para sempre. Ana disse. Eduardo percebeu que estavam chegando ao momento mais crucial e traumático da história. Eu estava defendendo um caso extremamente importante e complexo, uma grande fusão empresarial que valia dezenas de milhões de reais. Havia trabalhado intensivamente por meses preparando toda a documentação necessária. Era minha grande oportunidade de me destacar definitivamente no escritório. Os olhos de Ana se encheram completamente de lágrimas. Felipe sabia perfeitamente da importância desse caso para minha carreira, e simplesmente não suportava a possibilidade de ver meu sucesso profissional. Ana se levantou novamente, caminhando pela sala, como se o movimento físico ajudasse a processar as memórias extremamente dolorosas. Na véspera da audiência final decisiva, Felipe chegou em casa completamente descontrolado e violento. Alegou que havia visto meu carro no estacionamento do escritório ao lado do carro de um colega homem e tinha absoluta certeza de que eu estava traindo ele. Eduardo sentiu o estômago se contrair, antecipando exatamente o que estava por ser revelado. Quando tentei explicar pacientemente que estávamos trabalhando em equipe no caso, preparando os últimos detalhes, Felipe literalmente explodiu de raiva.
Me agrediu com uma violência que jamais havia demonstrado anteriormente. Quebrou meu nariz, deixou hematomas graves no rosto inteiro, machucou severamente meu pulso direito. Ana tocou instintivamente o pulso, como se a dor ainda estivesse presente. Precisei ser levada urgentemente ao hospital. Meu Deus, Ana! Eduardo sussurrou completamente horrorizado com a brutalidade descrita. O pior não foram nem mesmo os ferimentos físicos graves. O pior foi despertar no hospital e compreender que perderia inevitavelmente a audiência mais importante de toda a minha carreira profissional. Meu rosto estava tão severamente machucado que era impossível aparecer publicamente. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ana enquanto revivia aqueles momentos traumáticos. Felipe inventou uma história completamente falsa sobre eu ter caído acidentalmente da escada e me forçou ameaçadoramente a repetir essa versão mentirosa para todos os médicos e enfermeiros. Eduardo se aproximou e colocou delicadamente uma mão no ombro dela, oferecendo todo o conforto e apoio que conseguia transmitir. Obviamente perdi o caso. Meu colega tentou desesperadamente assumir a defesa na última hora, mas não conhecia todos os detalhes técnicos complexos como eu conhecia. O cliente perdeu milhões de reais diretamente por causa da minha ausência forçada. Ana se virou para Eduardo e Dr. Fernando me demitiu exatamente uma semana depois do ocorrido. Ele te demitiu por ter sido brutalmente agredida? Eduardo perguntou completamente incrédulo. Ele nunca soube a verdade real dos fatos. Mantive rigorosamente a versão falsa da queda acidental da escada. Para Dr. Fernando, eu era simplesmente uma advogada que havia se tornado completamente não confiável, que faltava compromissos profissionais cruciais por acidentes domésticos esquisitos e frequentes. Ana suspirou profundamente, e talvez ele estivesse correto em sua avaliação. Eu realmente havia me tornado uma sombra patética da profissional competente que era anteriormente. Eduardo começou finalmente a compreender a profundidade absoluta da tragédia pessoal de Ana. Ela não havia perdido apenas um emprego prestigioso, havia perdido completamente sua identidade profissional, sua autoestima, sua fé fundamental em si mesma como ser humano capaz e valioso. Depois da demissão humilhante, tentei desesperadamente procurar trabalho em outros escritórios da região, mas as notícias sempre correm muito rapidamente no meio jurídico especializado. Absolutamente todo mundo já sabia que eu havia sido demitida do escritório mais prestigioso da cidade por não confiabilidade profissional. Ana riu sem qualquer humor, e minha aparência física não ajudava minimamente. Ainda carregava marcas visíveis dos ferimentos. Parecia frágil, instável, psicologicamente problemática. E Felipe, o que aconteceu especificamente com ele nesse período? Eduardo perguntou. Felipe ficou ainda mais controlador e possessivo depois que perdi meu emprego. Dizia constantemente que agora eu dependia completamente e exclusivamente dele para sobreviver, que sem sua ajuda e proteção, eu literalmente não era nada no mundo. Ana limpou as lágrimas com as costas da mão, e durante um período terrível, eu sinceramente acreditei nisso. Ana voltou a se sentar parecendo emocionalmente exausta pela carga pesada de reviver essas memórias traumáticas enterradas. Em junho de 2019, finalmente consegui reunir forças suficientes para deixá-lo definitivamente. Foi durante uma das crises mais violentas dele, quando finalmente percebi com absoluta clareza que se não saísse naquele momento exato, ele me mataria literalmente. Ana olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Saí de casa apenas com a roupa do corpo e alguns documentos pessoais básicos. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha absolutamente para onde ir. Como conseguiu sobreviver nesse período crítico? Eduardo perguntou com genuína preocupação. Nos primeiros meses fiquei na casa de uma prima distante que me acolheu principalmente por piedade cristã. Tentei desesperadamente conseguir qualquer emprego na área jurídica, mas minha reputação profissional estava completamente destruída na região. Ana pausou significativamente. E eu também estava psicologicamente destruída. A confiança, a autoestima, a crença no meu próprio valor profissional e pessoal, tudo havia simplesmente desaparecido. Eduardo observava Ana contar sua história, profundamente impressionado com a força interior que ela havia encontrado para reconstruir completamente sua vida depois de tamanha destruição. Foi exatamente quando vi seu anúncio de emprego no jornal local. Governanta doméstica sem necessidade de experiência anterior comprovada, salário honesto, família respeitável e séria.
Ana sorriu pela primeira vez desde que começara a contar sua história traumática. Pensei comigo mesma, pelo menos é um recomeço digno e seguro. Você aceitou conscientemente o emprego sabendo que estava extremamente superqualificada para a função? Eduardo perguntou. Aceitei porque precisava desesperadamente sobreviver e porque depois de tudo que havia passado, a ideia de um trabalho simples, sem pressão competitiva, sem expectativas elevadas, parecia quase um alívio reconfortante. Ana olhou calmamente ao redor da sala familiar. E porque desde o primeiro dia de trabalho aqui, o Senhor me tratou com respeito genuíno e dignidade humana, algo que eu havia completamente esquecido que merecia receber. Eduardo sentiu uma onda poderosa de emoção. Durante todos esses anos de convivência, havia pensado que estava sendo simplesmente educado e respeitoso com uma funcionária competente. Não fazia a menor ideia de que estava literalmente ajudando uma mulher destroçada a reconstruir gradualmente sua autoestima e dignidade pessoal. Ana, por que nunca me contou essa história antes? Por que manteve sua formação jurídica em segredo absoluto? Ana hesitou alguns momentos antes de responder com total honestidade. Porque eu tinha medo constante, Sr. Eduardo. Medo de que se soubesse quem eu realmente havia sido profissionalmente, o senhor pensasse que eu era mentalmente instável por aceitar aquele trabalho doméstico. Medo de que questionasse minha estabilidade psicológica e emocional. Ela pausou reflexivamente. E porque sentia vergonha profunda. Vergonha de ter permitido que minha vida desmoronasse tão completamente. Vergonha de não ter sido suficientemente forte para resistir às manipulações de Felipe desde o início. Eduardo se levantou e caminhou até Ana, ajoelhando-se carinhosamente na frente da cadeira dela, exatamente como um pai faria com uma filha ferida. Ana, escute-me com muita atenção. Você não tem absolutamente nada do que se envergonhar. Você sobreviveu a um inferno psicológico e encontrou forças para reconstruir sua vida completamente. Isso não representa fracasso de forma alguma. Isso é heroísmo genuíno e coragem extraordinária. Lágrimas corriam pelo rosto de Ana, mas agora eram lágrimas de alívio genuíno, de gratidão profunda por finalmente ser vista, compreendida e valorizada adequadamente por quem realmente era. Durante todos esses anos trabalhando em sua casa, Ana continuou emocionadamente. Observei atentamente suas reuniões de negócios, seus desafios empresariais, suas decisões importantes. E muito lentamente, gradualmente, comecei a sentir que talvez ainda possuísse algum valor profissional real. E hoje você provou isso de forma absolutamente espetacular e inesquecível, Eduardo declarou com convicção. Ana sorriu e era um sorriso completamente cheio de esperança renovada que Eduardo jamais havia visto antes. Hoje finalmente descobri que não perdi tudo, Sr. Eduardo. A advogada competente que eu sempre fui ainda estava presente aqui dentro, apenas esperando pacientemente a oportunidade certa para voltar completamente à vida ativa. Na manhã seguinte, Eduardo chegou excepcionalmente cedo ao escritório, extremamente ansioso para descobrir como a promotoria responderia aos argumentos devastadores que Ana havia apresentado no tribunal. Seu telefone tocou antes mesmo de conseguir terminar de preparar o café matinal. Era Dr. Carlos, seu contador há mais de 15 anos, com voz carregada de urgência evidente. Eduardo, você precisa ver imediatamente as notícias da manhã. A história da Ana está estampada em absolutamente todos os jornais e canais de televisão. Eduardo ligou rapidamente à televisão do escritório e se deparou com sua própria foto ao lado de uma imagem de Ana no tribunal do dia anterior. A manchete sensacionalista dizia: governanta se revela advogada e pode salvar patrão milionário da prisão. O caso que está chocando todo o país, dizia a repórter com tom dramatizado. Uma governanta doméstica que se revelou advogada formada e apresentou defesa técnica que pode anular completamente um processo criminal de 2 anos contra o empresário Eduardo Fernandes Carvalho. Eduardo desligou a televisão, visivelmente preocupado. Sabia que publicidade excessiva poderia potencialmente prejudicar o andamento do caso, criar pressão indevida sobre o juiz, ou pior ainda, expor Ana a um tipo de atenção midiática para a qual ela não estava psicologicamente preparada depois de tudo que havia sofrido. Ana chegou ao escritório 1 hora depois, carregando uma pasta ainda mais volumosa do que a do dia anterior. Seus olhos demonstravam determinação absoluta e foco total, mas Eduardo conseguiu perceber um ligeiro nervosismo em seus movimentos, algo perfeitamente compreensível, considerando a pressão midiática que havia se formado ao redor do caso. Ana, você viu as notícias matinais? Eduardo perguntou assim que ela atravessou a porta.
Vi sim, Sr. Eduardo. Minha prima me ligou às 6 da manhã completamente agitada, dizendo que meu rosto estava sendo mostrado na televisão nacional. Ana colocou metodicamente a pasta sobre a mesa de reuniões. Mas não podemos nos distrair nem por um segundo com essa exposição. Hoje a promotoria vai tentar contra-atacar com todos os recursos disponíveis e precisamos estar completamente preparados para cada argumento que apresentarem. Eduardo observou Ana abrir cuidadosamente a pasta e revelar uma quantidade verdadeiramente impressionante de documentos novos, todos organizados com a precisão cirúrgica que ele estava rapidamente aprendendo a reconhecer como característica fundamental dela. Ana, de onde exatamente saíram todos esses papéis novos? Você trabalhou a noite inteira pesquisando? Eduardo perguntou com preocupação genuína pelo bem-estar dela. Ana sorriu e havia uma energia renovada nesse sorriso que Eduardo não via há muitos anos. Senhor Eduardo, ontem à noite liguei para vários ex-colegas de faculdade que trabalham atualmente em diferentes órgãos públicos especializados. Quando expliquei detalhadamente o que estava acontecendo e a importância do caso, absolutamente todos se ofereceram voluntariamente para ajudar na investigação. Ajudar especificamente como? Eduardo quis saber. Pesquisando informações públicas disponíveis, verificando registros oficiais em cartórios, confirmando dados que eu suspeitava serem relevantes, mas não tinha como acessar e comprovar sozinha. Ana começou a separar meticulosamente os documentos em pilhas perfeitamente organizadas. E descobrimos informações que vão transformar completamente este caso e revelar a verdade por trás de tudo. Antes que Eduardo pudesse solicitar mais detalhes específicos, o telefone do escritório tocou insistentemente. Era Marcelo, seu assistente pessoal com voz visivelmente agitada. Senhor Eduardo, tem uma equipe completa de televisão na recepção do prédio querendo entrevistar especificamente a Ana. Chegaram também equipes de mais 2 jornais importantes e uma rádio. Absolutamente todo mundo quer falar diretamente com ela. Eduardo olhou imediatamente para Ana, que havia parado de organizar os documentos, e estava claramente desconfortável com toda essa atenção midiática inesperada. Marcelo, diga firmemente que não concederemos nenhuma entrevista até o final definitivo do julgamento, e peça para reforçar imediatamente a segurança na entrada principal do prédio. Eduardo instruiu, antes de desligar. Ana, você está conseguindo lidar bem com toda essa atenção pública? Eduardo perguntou com cuidado. Estou extremamente nervosa, Ana admitiu com honestidade. Durante 5 anos inteiros me acostumei completamente a ser invisível, a passar despercebida. De repente, o país inteiro está falando sobre mim e minha história. É genuinamente assustador, mas ao mesmo tempo, ela pausou cuidadosamente, procurando as palavras mais adequadas. Ao mesmo tempo, é profundamente libertador. Pela primeira vez em muitos anos, estou sendo vista e reconhecida pelo que realmente sou capaz de fazer profissionalmente, não pelos traumas que sofri ou pelos erros que cometi. O telefone do escritório tocou novamente, desta vez mostrando um número que Eduardo reconheceu imediatamente. Era o próprio Dr. Mário Augusto Ferreira, o juiz responsável pelo caso. Senhor Carvalho, preciso falar urgentemente com sua advogada. Podem comparecer ao meu gabinete imediatamente? A voz do magistrado soava mais séria do que o normal, o que deixou tanto Eduardo quanto Ana visivelmente preocupados. Convocações urgentes vindas diretamente do juiz raramente traziam boas notícias ou desenvolvimentos positivos. 40 minutos depois, estavam sentados no gabinete do Dr. Mário, que parecia ainda mais sério e formal que o habitual. Sobre sua mesa estavam cuidadosamente dispostas cópias de absolutamente todos os jornais da manhã, todos estampando a história de Ana em suas manchetes principais. Doutora Ana, o juiz disse com tom grave, a senhora criou uma situação extremamente delicada. Este caso ganhou uma repercussão midiática que pode comprometer seriamente a serenidade e imparcialidade necessárias ao julgamento. Ana se endireitou na cadeira, assumindo imediatamente a postura profissional que Eduardo estava aprendendo a admirar profundamente. Excelência, não busquei deliberadamente qualquer tipo de publicidade ou exposição midiática. Os jornalistas descobriram independentemente a história e a tornaram pública sem minha participação ativa ou autorização prévia. Compreendo perfeitamente a situação, mas agora preciso saber urgentemente se a senhora tem mais surpresas preparadas para hoje, porque se houverem irregularidades adicionais no processo que não foram apresentadas ontem, preciso ser informado imediatamente. Ana abriu calmamente sua pasta volumosa e retirou uma pilha substancial de documentos que fez o juiz se inclinar para a frente com interesse renovado e evidente.
Excelência, durante toda a noite passada, com a ajuda inestimável de colegas especializados, descobri informações que tornam este caso ainda muito mais grave e complexo do que imaginávamos inicialmente. Eduardo sentiu o coração acelerar notavelmente. Ana falava com uma confiança que claramente indicava descobertas extremamente significativas. Que informações específicas, doutora Ana? Descobri que a empresa que fez a denúncia anônima contra meu cliente não apenas é concorrente comercial direta, mas também mantém ligações financeiras suspeitas e documentadas com várias pessoas diretamente envolvidas na investigação. O juiz franziu a testa profundamente. Explique mais detalhadamente essas ligações. Ana consultou seus documentos com precisão absoluta. O contador que elaborou a análise inicial das movimentações financeiras da empresa do Sr. Eduardo é casado oficialmente com a diretora financeira da empresa denunciante. Ana continuou metodicamente. E o auditor que validou tecnicamente as supostas irregularidades recebeu um contrato milionário de consultoria no valor de R$300 mil dessa mesma empresa denunciante, apenas 2 meses após entregar o relatório que incriminava meu cliente. O silêncio no gabinete tornou-se absolutamente sepulcral. Eduardo mal conseguia processar mentalmente o que estava ouvindo. Ana havia descoberto uma rede de corrupção e interesses que ia muito além do seu caso específico. A senhora possui documentação que comprove inequivocamente essas afirmações gravíssimas? O juiz perguntou com expressão visivelmente abalada. Tenho sim, excelência. Ana começou a distribuir sistematicamente certidões de casamento atualizadas, contratos de prestação de serviços registrados, extratos bancários oficiais, declarações de imposto de renda, tudo devidamente autenticado em cartório. Cada documento está oficialmente registrado e pode ser verificado de forma completamente independente pelas autoridades competentes. O juiz examinou cuidadosamente os papéis durante vários minutos tensos, fazendo anotações detalhadas e comparando datas específicas. Eduardo observava a expressão do magistrado ficar progressivamente mais grave e preocupada. Doutora Ana, se essas informações se confirmarem através de investigação independente, não estamos mais falando apenas de vícios processuais simples. Estamos diante de uma possível conspiração para incriminar falsamente seu cliente. Exatamente, excelência. E infelizmente há muito mais a ser revelado. Eduardo arregalou completamente os olhos. Como poderia existir ainda mais evidências? Ana retirou outro conjunto substancial de documentos cuidadosamente organizados. Descobri que nos últimos 6 anos, esta mesma rede de pessoas e empresas fez denúncias similares contra 6 outros empresários do setor automotivo da região, todos concorrentes diretos da empresa denunciante original. E qual foi o resultado específico desses outros casos? 3 foram condenados criminalmente e perderam completamente suas empresas, que posteriormente foram adquiridas a preços extremamente baixos por empresas ligadas ao grupo denunciante. 1 faliu durante o próprio processo, antes mesmo da conclusão. 2 foram eventualmente absolvidos, mas apenas depois de anos de julgamento que destruíram irreparavelmente suas reputações e negócios. Ana olhou diretamente para o juiz com determinação absoluta. Excelência, meu cliente não é vítima de um processo criminal isolado. É vítima de um esquema sistemático e organizado de eliminação de concorrência comercial, através da utilização fraudulenta e criminosa do próprio sistema de justiça. Eduardo sentiu uma mistura poderosa de horror e admiração simultâneos. Horror por descobrir que era vítima de uma conspiração elaborada e admiração absoluta pela competência investigativa excepcional de Ana. O juiz se levantou lentamente e caminhou até a janela ampla do gabinete, visivelmente processando a magnitude extraordinária das revelações apresentadas. Doutora Ana, a senhora está alegando formalmente que existe um esquema criminoso organizado que utiliza o sistema judiciário para beneficiar comercialmente uma empresa específica através da destruição sistemática de concorrentes. Não estou apenas alegando, excelência. Estou provando com documentação oficial irrefutável. Ana organizou todos os documentos em uma sequência lógica e cronológica perfeita. Cada caso investigado segue exatamente o mesmo padrão suspeito. Denúncia anônima com linguagem idêntica, investigação conduzida pelos mesmos auditores especializados, irregularidades supostamente encontradas pelos mesmos contadores, processos todos conduzidos pela mesma promotora. Eduardo olhou para Ana com incredulidade total. A mesma promotora, doutora Fernanda, estava envolvida em todos os casos anteriores, não necessariamente por má-fé deliberada. Ana respondeu diplomaticamente.
mas certamente foi sistematicamente manipulada por informações falsas e tendenciosas, fornecidas consistentemente pela mesma rede de pessoas com interesses comerciais específicos. O juiz retornou para sua cadeira, claramente impactado profundamente pelas revelações. Doutora Ana, essas descobertas mudam fundamentalmente a natureza de todo este processo. Não posso mais tratá-lo como um caso criminal comum e isolado. O que isso significa especificamente, Excelência? Eduardo perguntou. Significa que vou determinar imediatamente a suspensão deste processo e encaminhar integralmente todas essas informações para o Ministério Público Federal para a investigação de formação de quadrilha, uso indevido do sistema judiciário e corrupção empresarial sistemática. Ana se inclinou respeitosamente para a frente. Excelência, gostaria de solicitar formalmente que meu cliente seja imediatamente inocentado de todas as acusações, já que fica documentalmente comprovado que foram integralmente fabricadas. Pedido deferido integralmente. O senhor Eduardo está oficialmente absolvido de todas as acusações. Dr. Carvalho, o juiz se dirigiu diretamente a Eduardo. O senhor é livre e sua reputação está completamente reabilitada. E doutora Ana, o juiz pausou, olhando para ela com respeito genuíno e profundo. A senhora acaba de descobrir e desmantelar um dos maiores esquemas de corrupção empresarial que já passou por este tribunal em toda a minha carreira. Quando saíram do gabinete do juiz, Eduardo estava em estado de choque completo e absoluto. Não apenas havia sido completamente absolvido, mas descobrira que era vítima de uma conspiração que havia destruído sistematicamente outros empresários honestos da região. Ana, como você conseguiu descobrir absolutamente tudo isso em apenas uma noite de trabalho? Eduardo perguntou completamente maravilhado. Ana sorriu, e havia orgulho completamente justificado nesse sorriso radiante. Senhor Eduardo, quando você trabalha profissionalmente na área jurídica por anos, desenvolve instintos investigativos aguçados. Ontem, quando analisei detalhadamente os documentos do processo, várias coisas me pareceram suspeitamente familiares. Que tipo de padrões específicos? A linguagem utilizada nos relatórios técnicos, a sequência exata das investigações, até mesmo os erros de português, eram absolutamente idênticos em documentos supostamente elaborados por pessoas diferentes. Era como se a mesma pessoa tivesse redigido tudo, apenas mudando nomes e datas. Ana abriu novamente a pasta. Então liguei para Sandra, minha ex-colega de faculdade que trabalha no Tribunal de Contas, e pedi para ela verificar se havia outros casos com características similares na região. Eduardo balançou a cabeça impressionado, e ela encontrou todos os 6 casos. Encontrou e me forneceu todos os números dos processos para consulta. A partir daí, foi questão de acessar os sistemas públicos disponíveis e comparar sistematicamente todos os documentos. Ana pausou. E ligar para Ricardo, que trabalha na Receita Federal, para confirmar oficialmente as ligações financeiras suspeitas entre todas as pessoas envolvidas. Ana, você literalmente montou uma investigação federal completa em apenas 12 horas de trabalho. Eduardo disse maravilhado. Eu estava extremamente motivada, Ana respondeu com simplicidade. Sabia que a vida do senhor dependia disso. E sabia também que se conseguisse provar definitivamente minha competência técnica neste caso, talvez finalmente pudesse reconstruir completamente minha carreira profissional. Quando chegaram ao estacionamento do tribunal, foram imediatamente cercados por dezenas de jornalistas, mas desta vez Ana não tentou fugir das câmeras ou evitar as perguntas. Doutora Ana, é verdade que descobriu um esquema de corrupção que vai muito além deste caso. Um repórter gritou por cima dos outros. Ana se posicionou calmamente na frente das câmeras com elegância natural que Eduardo estava aprendendo a reconhecer e admirar. Posso confirmar oficialmente que meu cliente, Eduardo Fernandes Carvalho, foi completamente inocentado de todas as acusações e que descobrimos irregularidades extremamente graves que foram devidamente encaminhadas às autoridades federais competentes para a investigação aprofundada. Como se sente por ter salvado literalmente seu patrão? Outra jornalista perguntou. Ana respondeu com firmeza e dignidade impressionantes. Correção importante. Eduardo Carvalho não é, e nunca foi meu patrão no sentido tradicional. É meu sócio profissional. E eu não salvei ninguém. Apenas cumpri meu dever como advogada, que é buscar incansavelmente a verdade e a justiça. Eduardo observava Ana lidar magistralmente com a imprensa e percebeu que estava testemunhando o renascimento completo e definitivo de uma profissional absolutamente brilhante. A mulher tímida e silenciosa que servia café discretamente
havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava uma advogada competente, confiante, determinada e corajosa. Naquela tarde no escritório, Eduardo e Ana receberam literalmente dezenas de ligações de empresários de todo o país querendo contratar seus serviços especializados. Outros advogados renomados ligaram oferecendo parcerias estratégicas. Universidades convidaram Ana para palestras. Jornalistas queriam entrevistas exclusivas detalhadas. Ana, Eduardo disse, observando ela anotar cuidadosamente mais uma proposta de trabalho importante. Você tem consciência real do que aconteceu? Em apenas 3 dias, você se tornou a advogada mais famosa e respeitada do país inteiro. Ana colocou o telefone no gancho e olhou para Eduardo com um sorriso que misturava gratidão profunda e determinação renovada. Senhor Eduardo, tenho plena consciência de que finalmente consegui voltar a ser quem sempre fui fundamentalmente, uma advogada competente que luta incansavelmente pela justiça e pela verdade. E agora, o que fazemos com toda essa atenção e reconhecimento nacional? Ana se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade que havia testemunhado tanto sua queda quanto seu retorno triunfal. Agora usamos essa oportunidade extraordinária para ajudar sistematicamente outras pessoas que estão passando por situações similares. Quantos empresários honestos podem estar sendo vítimas do mesmo esquema criminoso? Quantas mulheres podem estar sofrendo violência doméstica em silêncio? Quantas pessoas talentosas podem estar desperdiçando suas capacidades por medo, trauma ou falta de oportunidades? Eduardo se aproximou dela, compreendendo perfeitamente a visão que Ana estava propondo. Você quer transformar nosso escritório em um centro nacional de combate à injustiça e apoio a pessoas vulneráveis? Quero transformar nossa sociedade profissional em algo que faça diferença real e duradoura na vida das pessoas. Ana respondeu com convicção absoluta. Quero que quando alguém for vítima de qualquer tipo de injustiça, saiba que tem um lugar seguro para onde correr e profissionais competentes dispostos a lutar ao seu lado. Eduardo estendeu a mão para Ana mais uma vez, mas desta vez como sócio igualitário e admirador. Sócia, acho que temos muito trabalho transformador pela frente. Ana apertou a mão dele com firmeza e determinação. Sim, temos muito trabalho importante. E pela primeira vez em mais de 5 anos estou genuinamente ansiosa e entusiasmada para começar. 6 meses depois da audiência que mudou 2 vidas para sempre, o escritório Carvalho e Santos havia se tornado o endereço mais procurado do país para casos de injustiça empresarial e violência doméstica. Ana chegava todos os dias às 7 da manhã e encontrava a recepção completamente lotada de empresários, mulheres em situação de vulnerabilidade, advogados e jornalistas. A transformação havia sido completa e irreversível. Ana não era mais a governanta invisível que servia café em silêncio. Era a doutora Ana Beatriz Santos, advogada reconhecida nacionalmente, especialista em combate à corrupção empresarial e defensora incansável dos direitos das mulheres. Eduardo não era mais apenas um empresário bem-sucedido. Havia se tornado um símbolo de que a justiça pode prevalecer e de que as pessoas mais improváveis podem ser nossas salvadoras. Você já passou por momentos em que tudo parecia perdido? Já se sentiu abandonado pelas pessoas em quem mais confiava? Já pensou que seus talentos não tinham valor, que suas circunstâncias definiam permanentemente quem você é? A história de Ana e Eduardo nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar, que nossas maiores vitórias frequentemente vêm disfarçadas de nossos momentos mais difíceis e que as pessoas certas aparecem em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. Ana provou que não importa quantas vezes a vida te derrube, sempre é possível se levantar mais forte. Eduardo descobriu que a lealdade e o respeito genuíno que oferecemos às pessoas podem voltar para nós multiplicados quando menos esperamos. Juntos, eles demonstraram que quando unimos competência, determinação e propósito, podemos não apenas transformar nossas próprias vidas, mas impactar positivamente a vida de milhares de outras pessoas. A verdadeira medida do sucesso não está no dinheiro que acumulamos ou no poder que exercemos, mas nas vidas que conseguimos tocar, nas injustiças que conseguimos corrigir, nas pessoas que conseguimos inspirar a nunca desistir de si mesmas. Ana Beatriz Santos havia provado que é possível renascer das próprias cinzas. Eduardo Fernandes Carvalho havia aprendido que os verdadeiros tesouros da vida frequentemente estão bem na nossa frente, esperando pacientemente para serem reconhecidos e valorizados. Esta história real
nos lembra que segundas chances existem, que competência sempre encontra um caminho, que dignidade humana deve ser respeitada, independentemente da função que alguém exerce, e que às vezes as pessoas mais improváveis são capazes de milagres extraordinários. Se você está passando por dificuldades, se sente que seus talentos estão sendo desperdiçados, se acredita que não merece uma nova oportunidade, lembre-se da história de Ana e Eduardo. Lembre-se de que sua situação atual não define seu potencial futuro, que existe alguém em algum lugar que precisa exatamente dos talentos que você possui, e que nunca sabemos quando nossa grande oportunidade de fazer a diferença vai aparecer. O importante é estar preparado, manter a competência afiada, tratar todas as pessoas com respeito e nunca desistir da crença de que dias melhores virão. Ana e Eduardo provaram que milagres acontecem quando menos esperamos, vindos das pessoas que menos imaginamos, transformando vidas de formas que nunca poderíamos prever. Esta é a força transformadora da segunda chance, da lealdade genuína, da competência reconhecida e da coragem de nunca desistir de quem realmente somos por dentro, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra nossos sonhos.